Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo, troca ideia sobre RPG, quadrinhos e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai seguir aqui a nossa exploração de Aventuras na Era Iboriana. Esse RPG nacional baseado na obra do Robert E. Howard, criador do Conan, lançado pela 101 Games, beleza? Então assim, se você está chegando agora, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Aventuras na Era Iboriana, se você quiser ver desde o início, ou se de repente perdeu algum vídeo, para ninguém perder o fio da meada da história, beleza? Mas olha só, antes da gente entrar propriamente na resenha de hoje, a gente vai ter uma participação especial aqui, né, atendendo a pedidos nos comentários do vídeo anterior, né, eu vou mostrar para vocês aqui a figura do Conan, que geralmente fica ali no fundo me acompanhando para ver se eu não falo besteira. Então, vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. É uma figura produzida pela NECA, que eu já tenho há vários anos, inclusive. É uma figura até bem antiga. Ela é inspirada nos filmes, ou melhor dizendo, no primeiro filme do Conan, né? Então, vai ter as feições aí do Arnold Schwarzenegger e vai mostrar o Conan naquele uniforme, vamos chamar assim, né? De gladiador, né? Quando ele era escravo e tal, no iniciozinho do primeiro filme. É uma figura bem bacana, olha, com os detalhes legais aqui, olha, de tipo de sangue na arma e tudo mais, né? Uma figura bem bacana. Deixa eu tentar mostrar aqui a base sem fazer nenhuma confusão. A gente vai ter, olha, um escudo aqui, não sei se vai dar pra ver, meio sujo de sangue e tal. A gente vai ter as armas dos inimigos caídos, olha, isso aqui a gente pode posicionar como achar melhor, né? Uma figura bem legal. Ela faz parte de uma série, né, de, salvo engano, são 3 figuras e mais 2 variantes, né? Então totalizando aí mais 5. Eu ainda tenho uma outra figura dessa série, mas eu vou mostrar em outro vídeo, mais pra frente eu mostro ela com mais detalhes, tá? Aqui a gente vai ficar com esse Conan gladiador, né? Conan escravo e tudo mais, com o estandarte aqui atrás e tudo. E é isso, com as bênçãos de Kron, vamos começar a nossa resenha de hoje. E quem tá ligado aí no movimento sabe que a gente vai começar um capítulo novo. A gente vai entrar aqui no capítulo 3, Ofícios. Esse capítulo, na verdade, ele vai falar um pouquinho sobre recursos e gerenciamento de recursos. Ou seja, você tem aqui no Aventuras na Era Iboriana mecânicas e regras para esse tipo de coisa. Eu confesso que no início eu fiquei meio assim, poxa, mas gerenciamento de recursos e tal, geralmente a gente vê isso em RPGs eletrônicos, né, para computador, para videogame e tal. Será que isso encaixa bacana num RPG de mesa? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas assim, conforme eu fui lendo o capítulo, eu acho que faz sentido e encaixa bem para a proposta aqui do jogo, beleza? Então a gente vai dar aquela passada geral no capítulo, destacando os pontos principais, depois vocês comentam aí o que vocês acharam, se ficou bacana, se não ficou, se vocês concordam com o que eu vou falar aqui, com os exemplos, com as loucuras que eu vou falar, enfim. Vamos lá. Então aqui o capítulo ele vai começar, na verdade, te apresentando aqui uma lista com os principais recursos, né, que a gente vai ter aqui no cenário, que são basicamente aqui, só pra gente exemplificar: madeira e fibras, pedra, argila, metais e joias, pesca e recursos especiais, que vão ser aqueles ingredientes para fazer poções, ungüentos, venenos, itens especiais, vamos colocar dessa maneira, tá? E aqui, logo na primeira página do capítulo, ele já começou aqui a me dar algumas ideias para chegar à conclusão de que isso realmente encaixa e tem um motivo para existir no jogo. Eu vou pedir licença para ler só um trechinho aqui para vocês, depois eu comento. Olha só. Durante suas viagens pelo mundo iboriano, acontecerão eventos que permitirão encontrar estes locais, ou seja, locais onde existem esses recursos. Assim, basta marcá-los no seu mapa e visitá-los com as ferramentas e o tempo necessário para obter os recursos que você precisa. Aqui a gente já tem a primeira coisa que eu achei bacana. Você tem aqui uma forma de integrar o mapa, né, do mundo iboriano, da era iboriana, que é quase como que um personagem, né, das aventuras do Conan. Quem acompanha sabe disso, né, é uma parte muito importante, todo mundo curte o mapa iboriano e tal. Então, você tem uma maneira aqui de integrar esse mapa com o seu roleplay. Então, você está numa exploração, está passando por algum lugar estranho, desconhecido, e de repente você descobre que aquela área é rica em recursos. Então, você já marca aquilo ali e já pode virar um mote para sua campanha, para sua história, né? Ir para a próxima cidade, para conseguir as ferramentas necessárias para voltar e explorar essa riqueza aqui que vocês acidentalmente encontraram, por exemplo. E seguindo adiante aqui. Lembrando que determinados territórios e nações possuem mais riquezas e são mais cobiçados do que outros, atraindo pessoas que fariam de tudo para dominar a região, incluindo cortar as gargantas daqueles que ficarem em seu caminho. E para a gente fechar, a grande maioria dos conflitos e guerras do cenário de Aventuras na Era Iboriana se dá por este motivo: recursos. Logo, se você domina um território com riquezas e isto chega aos ouvidos de pessoas cobiçosas, esteja certo que seus dias de paz estarão contados. Ou seja, eu acho que fica claro aqui por esses trechinhos que eu li, que você pode utilizar os recursos como algo para impulsionar a sua história, a sua one shot, a sua campanha até,
né? De repente, personagens que encontram um local extremamente propício, extremamente rico em determinados recursos aqui, isso pode se tornar todo um mote para uma campanha inteira. Você vai voltar, vai explorar, alguém vai ficar sabendo, você vai ter que resguardar aquele local e tudo mais. Então, dependendo do interesse do grupo, do tipo de história que o grupo goste, isso pode se tornar uma coisa gigante e uma peça central até na sua campanha, na sua história. Então, não se trata somente de, vou ter que acumular X coisas para construir tal coisa, entendeu? Acho que da maneira como foi colocada aqui, você pode extrapolar essa visão e integrar essa questão dos recursos e ofícios de uma forma muito mais interessante na sua campanha. Mas claro, a gente vai ter essa questão de construir, o quanto disso eu preciso para construir aquilo. Mas mesmo essa outra parte, eu acho que tem umas soluções interessantes aqui no cenário do Aventuras na Era Boreana. Quer ver? Vamos seguir adiante aqui. Então assim, passando essa questão de quais recursos e como você pode encaixar isso na sua história, mais ou menos, o que a gente vai ter aqui? Como é que você vai extrair os seus recursos? Aqui ele coloca só mais alguns outros tipos, né, que você pode criar os próprios recursos, que seria, no caso, a agropecuária e alguns recursos especiais, que você pode, tipo, plantar na sua terra ou alguma coisa assim, quando você conseguir tomar um pedaço de terra para chamar de seu. Mas seguindo adiante, a gente vai entrar na outra parte aqui, que olha, é o extraindo os recursos. Aqui o negócio começa a ficar interessante também, porque olha só, você vai ter uma tabela aqui justamente para dizer o quanto te rende um dia de trabalho na extração de determinados recursos. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui para vocês é o seguinte, ele vai te dar a quantidade por dia, não em quilos, por exemplo, né? Ou não em quantas tábuas de madeira você consegue, ou quantas achas de lenha você consegue. Não. Aqui eles vão converter tudo para moedas. Isso parece estranho de início, mas vocês vão ver um pouquinho mais na frente, que eu acho que faz sentido e facilita no final das contas. Apesar de inicialmente eu olhar assim, mas moeda? Como assim? Então olha só, para exemplificar aqui. Um dia de trabalho recolhendo madeira e fibras vai te render o equivalente a 20 moedas. Pedra, 30 moedas, e assim vai. Metais, 50 moedas. Ou seja, você não vai ter aqui a quantos quilos de metal eu consigo extrair. Não, você vai extrair o equivalente a 50 moedas. E é a partir dessa conversão que a gente vai ver um pouquinho mais na frente como é que eu consigo construir os itens ou preparar as minhas construções, né? Então vamos lá. Ele vai ter algumas regrinhas aqui também, olha, para caçar e abater animais e quanto de recurso isso vai te render, dependendo do tamanho do animal, etc e tal. E aí a gente vai chegar na parte justamente da criação dos itens. É aqui que a gente vai ter o exemplo mais claro e prático dessa questão da conversão para moedas e, na minha opinião, ficou até mais fácil de visualizar a história. Porque, olha só, nessa parte aqui do Criando Itens, o que ele vai ensinar para a gente aqui o livro? Ele vai dizer aqui a quantidade que você vai precisar, na verdade, para criar itens, você vai precisar de uma quantidade X de matéria-prima e também das ferramentas adequadas para criar determinados tipos de item. Então, por exemplo, para criar ou melhorar armas, ferramentas de ferreiro e uma forja, né? Para criar ou melhorar roupas, ferramentas de costura e uma fiadeira, e assim por diante. Então, você sempre vai precisar de matéria-prima, ferramentas e tempo, né? O tempo também é interessante. E aqui é que vai entrar a questão das moedas. Olha só, se liga aí. Na parte aqui do tempo e dos testes que você vai fazer para criar eventualmente algum item, como é que vai funcionar? Ele vai te dar uma conversão aqui de um dia de trabalho seu equivale a X moedas. Aí fica mais fácil de você entender. Porque você vai saber, por exemplo, que um dia de trabalho são 100 moedas, são 2 dias 200 moedas, e o que você consegue construir, o que você consegue fabricar em um dia vai ser calculado em moedas. Se você tivesse, por exemplo, uma quantidade de metal em quilo, como é que eu ia fazer essa conversão aqui? Eu acho que ficou mais simples para visualizar utilizando essa forma de converter tudo em moedas. Eu vou ler o exemplo aqui do livro, porque eu acho que fica mais tranquilo para vocês entenderem. Olha só. Aqui ele vai te dizer, só para a gente retomar o raciocínio, que um dia de trabalho seu equivale a 100 moedas. E ele vai te dar alguns exemplos aqui de quais os testes que são necessários para criar determinados itens, tá? Mas na parte da prática, como é que vai funcionar? Olha só, como exemplo, para fazer uma espada longa, custa 100 moedas. E é necessário um dia de trabalho e um teste de mente ofícios, né? Para fazer um baú que custa 100 moedas, é necessário um dia de trabalho e um teste também de mente e ofícios. E para fazer um manto que custa 20 moedas, é necessário 1/5 de dia de trabalho. Ou seja, em um dia só, você consegue fazer 5 mantos. Mas você só consegue fazer, nos outros exemplos aqui, uma espada e um baú. Então aqui, na verdade, ele vai te dar a quantidade de moedas que você vai precisar para compor certos itens. Então você vai fazer essa tabelinha de conversão usando essa questão dos dias e os testes apropriados. Vamos pegar aqui o exemplo de uma espada.
Então uma espada a gente já viu que custa 100 moedas para fazer. 100 moedas, se eu for olhar aqui na tabela dos recursos, eu vou ver, olha, que um dia de trabalho eu consigo 50 moedas equivalentes em metal. Então eu precisaria de 2 dias de trabalho para reunir o metal suficiente para fazer a espada, tá? E aí, pegando essa matéria-prima, mais os equipamentos necessários e fazendo o teste apropriado, eu gastaria mais um dia, tá? Para converter esse equivalente de 100 moedas aqui em uma espada. Entendeu? No exemplo do manto que ele deu aqui, eu posso fazer 5 mantos num dia só, porque o tempo de trabalho que vai me exigir é menor, é só o equivalente a 20 moedas. Então eu posso fazer, no máximo, 5 mantos por dia. Pode parecer esquisito de início, mas depois eu pensei sobre o assunto, eu acho que fica mais interessante dessa maneira, e acho que fica até mais fácil de visualizar depois que você entende a lógica da coisa. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, vamos continuar debatendo este assunto, beleza? E aqui, pra gente ir finalizando esse capítulo, ele vai falar aqui também da questão do domínio de terras, ou seja, quando você consegue um pedaço de terra seu, né, de sua propriedade, ainda que contestada, vamos dizer assim, você tem a possibilidade de erguer fortificações e começar a desenvolver uma pequena comunidade, uma cidadela, enfim, o que quer que seja. Aí você vai ter outras possibilidades de obter recursos, como a gente falou aqui no início, né, de agropecuária e tudo mais. E também você vai precisar defender isso, né, pelos motivos que a gente falou mais no início aí do vídeo. Então aqui a gente vai ter uma tabela também de fortificações que vai funcionar da mesma maneira que a dos itens. Ela vai te converter tudo em moedas. Então você vai ter aqui a quantidade de matéria-prima e a mão de obra e o tempo que vai ser necessário. Então, por exemplo, para criar uma cabana, você precisa reunir 500 moedas em matéria-prima, tá? Aí provavelmente madeira, né? E 2 homens trabalhando vão levar 5 dias para construir essa cabana. Então, só para a gente botar um outro exemplo aqui, uma torre. Torre vai te exigir 5.000 moedas em matéria-prima. Aí já é pedra, por exemplo, né? Ou madeira, enfim, vai depender de como vai ser a sua torre. E para construir essa torre, 10 homens levam 50 dias. Com isso aqui para você usar como base, já dá para ter uma ideia, e isso pode ser, claro, costurado sempre com a narrativa. Olha, a gente vai precisar fortalecer essa área aqui. Quanto tempo a gente vai demorar para construir uma cerca? Olha, um exército está vindo porque eles ficaram sabendo que tem um veio de metais preciosos aqui. Qual é o máximo que a gente consegue fazer para fortificar esse lugar aqui em tanto tempo e tal? Então tem esse tipo de coisa, entendeu? Que para os grupos que curtem essa pegada, vira um jogo interessante de estratégia também, né? De você ficar fazendo essas continhas para ver o quanto você consegue melhorar a fortificação do seu terreno antes que ele seja atacado. Então, eu acho que pode, usado da maneira correta, pode ser um elemento que até adiciona uma camada a mais no jogo e um pouquinho de tensão ali na história, né? Então acho que pode ser bacana. E por fim, a gente vai ter aqui a questão de melhorar as fortificações. O que eu estava falando para vocês é só a construção básica. Você vai ter aqui várias opções de melhorias, né, que você pode fazer nas suas construções. Isso aqui é parecido com o que acontece na questão do refúgio no jogo da Herança de Cthulhu, também da 101 Games. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Você vai ter um refúgio lá que você pode melhorá-lo com algumas benesses, vamos dizer assim, com alguns luxos ou com algumas coisas adicionais que vão te dar algum bônus. Aqui é basicamente a mesma coisa, claro, adaptado para a realidade da era iboriana. E é sempre o mesmo esquema. Você vai ter qual é a melhoria, o custo em matéria-prima e quanto tempo vai levar para aquilo ser implementado. Então, só para exemplificar aqui, uma forja, por exemplo, custa 1.500 moedas equivalentes em matéria-prima e 2 homens demoram 10 dias para construir uma forja. E aqui você vai ter uma lista grande, olha, de melhorias que você pode fazer, né, nas suas fortificações. Então vai ter coletor de água, biblioteca, casa de cura, paliçada, passagem secreta, uma porrada de coisas que você pode escolher para tornar a sua fortificação mais interessante ou melhor equipada. E fechando, a gente vai ter aqui a questão, claro, das armadilhas, né? Se a gente está falando aqui de fortificação. Então aqui no caso das armadilhas tem só uma regrinha especial que você precisa, algum personagem precisa ter a qualidade armadilheiro para ser apto, para ser habilitado a construir armadilhas nas suas fortificações. E aqui, como regra geral, as armadilhas na Aventuras na Era Iboriana, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem causar um dano direto, né, na saúde dos personagens, elas podem ser armadilhas que envolvam veneno, e elas podem ser armadilhas que vão prender quem estiver tentando entrar na sua fortificação, na sua cidadela. E as armadilhas, de uma maneira geral, elas têm um atributo, vou colocar assim, né,
chamado Perigo, que vai ser justamente o teste que o outro personagem vai fazer para conseguir desarmar a armadilha ou conseguir se livrar do efeito dela, tá? Mas assim, essa questão do perigo a gente vai abordar com mais detalhes no próximo vídeo, que a gente vai, olha, mergulhar nas regras do sistema, beleza? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, tenha dado para ficar claro aí mais ou menos essa questão dos recursos. Qualquer coisa, manifestem-se aí nos comentários, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike, e a gente se encontra na próxima resenha.